do Senhor. Aleluia. Deus se faz presente aqui neste lugar. Amém, irmãos? Irmãos, coloque sobre os pés. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso pastor. Qual saudade. Deus ele tem uma palavra para o meu e também para o seu coração nesta noite. Eu creio que Deus ele já tem ministrado a palavra no coração do teu filho nesta noite. Oh, glória a Deus! Abre deixa o Espírito de Deus falar com a sua vida através da palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno justo, soberano Deus, Pai. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus céu, da terra, meu Deus. Vai chegar, meu Pai, o momento, vai chegar a hora para nós queremos ouvir a voz, Senhor, nesta noite. Vai chegar o momento para nós queremos, meu Pai, mais da casa do Senhor aqui, nosso Deus. Conta meu filho, pastor Robson, Pai, conta a gente, conta o Espírito, esse dia de casa, Pai. Porque Deus, meu Pai, é tua tarefa, meu Pai, chegar aos braços, meu Pai. E aquilo que de novo, mas não vai ser cheio essa noite, Pai. Os peritos, meu Pai, o teu processo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Para o Senhor, irmãos, amém? Amém. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje para cultuar o Senhor juntamente com os irmãos aqui da Operosa Deus. Aleluia. Eu me lembro que vim aqui, irmãos, pela última vez, há mais ou menos uns 12 anos, né? Foi muito tempo que eu vim aqui, então os irmãos são todos diferentes, né? Aleluia. E Deus maravilhoso, louvado seja. quero agradecer ao pastor Edson pela confiança de nos convidar para estar aqui. Eu estava me lembrando que quando eu morava no Rio Grande do Sul, ele nos convidou para estar ali com ele no Rio Grande do Sul, em um congresso. Aleluia. Nós moramos próximo ao Espírito Santo. E nós fizemos uma viagem no meio da pandemia, com muita gente morrendo e muita gente de máscara, né? É verdade. Mas um trabalho maravilhoso, irmãos. Louvado seja. E a gente não sabia que Deus estava preparando o Edson e a irmã Valquíria e o João para estar aqui nessa obra com os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, Aleluia. capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Graças a Deus. Aleluia. Capítulo 7 de Lucas, no versículo de número 11. Os irmãos podem dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura. Eu queria que o irmão o irmão deixa mais baixinho um pouquinho, porque as pessoas assim, caipira, né, que eu sou da roça. Aí quando começa a tocar o fundo, eu começo a trabalhar assim. Deixa mais baixo um pouquinho, por favor. Vamos ler, irmãos, Lucas capítulo 7. Amém? Amém. Diz assim o texto. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. O irmão vai falar. Eu não sei se os irmãos aqui batem palma na nossa igreja, a gente bate palma. Vamos dar um louvor de palmas para o Senhor. Irmãos, eu trouxe uma palavra essa noite, objetivo para os irmãos, e eu não tenho assim, aquela pretensão de dar uma palavra demorada aos irmãos, porque o Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra
e ministrar uma oração para os irmãos nessa palavra. Amém, queridos? Então nós lemos uma palavra em um texto que ocorre em uma cidade. E Lucas foi bondoso quando fala de uma cidade de Naim. E na verdade Naim não era uma cidade. Naim era tão pequena que não pode ser chamada cidade. Naim era como se fosse uma aldeia, um lugar muito pequeno que ficava no cume de um monte. Então Naim tem um significado de cidade maravilhosa, ou cidade, uma cidade das maravilhas. Então quem chegava em Naim se encantava com as belezas de Naim, uma vez que quem chegasse em Naim tinha de subir para Naim, e quem saísse de Naim tinha de descer. Então Naim ficava uns 100 quilômetros da Galileia, era um lugar longe, mas ficava ali nas regiões da Judéia. E dentro de Naim, ou da vila de Naim, hoje é culto da família, amém, irmão? Amém. Amém? Hoje é culto da família. Então, na cidade ou na vila de Naim, moravam algumas pessoas, que não eram muita gente, e ali morava uma mulher que em dado momento contrai o casamento com um homem, e quando eles se casam, essa viúva, que não era viúva, se casa, ela deposita toda a sua esperança, deposita todos os seus sonhos no seu marido. Ninguém casa com o outro querendo destruir a vida do outro. Às vezes até destrói depois, mas quando está se casando, se casa com o propósito de ser bênção na vida do outro. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos aqui são bênçãos na vida da sua família? Amém. Amém? Os filhos aqui são bênçãos, as esposas são bênçãos, os maridos são bênçãos. Nós podemos, os irmãos, dar um amém para isso? Amém. E a Bíblia diz aqui, irmãos, então, conjecturando, irmãos, esse casal se casa e depois nasce um filho. Então era sonho de todas as mulheres hebreias se casarem com um homem e ter um filho homem, porque esse filho homem iria dar continuidade àquela semente daquela família. E eles viviam felizes em Naim, na aldeia de Naim. Mas em dado momento, essa mulher tem a notícia que o seu marido morre. E então eles vão sepultar o marido dessa mulher. E o sepultamento, irmãos, ocorria, o cortejo fúnebre ocorria em dado momento em que a multidão ia atrás com o caixão e a viúva ou a pessoa que era mais próxima da pessoa que havia morrido ia à frente, e eles saíam da cidade e passavam pelo portão da cidade, o portal da cidade, e a entrada da cidade era um lugar de encontros. Não existia praça, não existiam parques, não existiam, irmãos, lugares públicos das cidades. Então a porta da cidade era um lugar onde se fazia muito comércio. A porta da cidade era um lugar onde se marcavam várias reuniões. A porta da cidade era um lugar propício a acontecerem negócios. Então, depois da porta da cidade, era feito o sepultamento, e assim aconteceu. Esse homem foi sepultado. E isso ocorre, irmãos, um fato que eu vou contar aos irmãos aqui essa noite, de forma natural. Quando alguém morre, o marido morre e fica o filho, a mulher, a viúva de Naim, então, faz do seu filho o seu recipiente de esperança, de sonho. O meu marido se foi, mas ficou o meu filho. O meu marido se foi, mas o meu filho vai cuidar de mim. O meu marido se foi, mas Deus foi misericordioso a ponto de deixar o meu filho comigo. Mas, irmãos, agora o texto vai dizer que nessa cidade tão linda, ou nessa vila tão linda, acontece agora algo terrível, algo, irmãos, desagradável, que é a morte do filho da viúva de Naim. Irmãos, percebam
que os pais não foram feitos para sepultar os seus filhos. Os filhos, sim, foram preparados para sepultar os seus pais. E uma irmã da nossa igreja, ela perdeu uma filha muito jovem. Ela diz, irmãos, que a dor é tão grande até hoje. Isso já se fazem mais de 10 anos. Ela diz que a dor é tão grande, é como se cortasse ela sem anestesia nenhuma, arrancasse o coração dela e colocasse o coração novamente no lugar. De tantas dores e tantos problemas que foram causados pela perda da sua filha. Então, irmãos, essa mulher perde o seu único filho. E perder o filho, irmãos, é o mesmo de que ter os seus sonhos sendo sepultados. É o mesmo que ter os seus projetos sendo sepultados. É o mesmo que ter os seus projetos sendo todos encerrados. Então, essa noite eu trago uma palavra para a família aqui essa noite. Trago uma palavra para você, pai. Trago uma palavra para você, mãe. Trago uma palavra para você, filho. Talvez você esteja vendo os seus projetos morrendo, os seus sonhos morrendo. E quando todas as coisas são a favor, irmãos, é muito fácil as pessoas nos darem uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo. E talvez você esteja debaixo de palavras negativas, de influências negativas ou até de profecias negativas. Mas eu te digo esta noite que o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode fazer um milagre dentro da sua casa. Aleluia! Eu não sei, irmão, se é doença, mas o Senhor que cura está aqui essa noite. Eu disse que o Senhor que cura está aqui essa noite. Eu não sei se é problema financeiro, mas o dono do ouro, o dono da prata está aqui essa noite. Aleluia! Eu não sei se é um problema espiritual. Eu não sei se são pessoas que estão afastadas do Evangelho na sua casa. Mas eu quero te dizer essa noite, com muito temor e com muita fé no meu coração, dizer a você que o Jesus que salva está aqui essa noite. O Jesus que liberta está aqui essa noite. O Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia! Sinta um renovo no céu aqui. Aleluia! Glória a Deus, poderoso. E o Senhor me manda te dizer aqui essa noite que Ele é o Deus que abre portas, mesmo que elas estejam fechadas. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor nosso Deus. A cidade de Naim era tão pequena. A cidade de Naim era tão... Eu preciso de um relógio, senão a gente emociona e acaba falando que é feia. Irmãos, a cidade de Naim era tão pequena que os governantes principais da nação nunca tinham ido lá. Pilatos nunca foi a Naim. Herodes nunca foi a Naim. Você não é uma filha. Herodes nunca foi a Naim. Os homens mais importantes nunca foram a Naim. E possivelmente, irmãos, pregadores famosos nunca tinham ido pregar no congresso em Naim, porque Naim era tão pequeno, um lugar tão pequeno, uma aldeia tão pequena. Mas, irmãos, Jesus está distante daquele lugar. E Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão bondoso, que agora Jesus se propõe a ir dentro de Naim. Porque Ele quer ter um encontro com alguém dentro da cidade de Naim. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! O meu Jesus, irmãos, é o Deus dessa igreja. Assembleia de Deus do Alterosa 2. Então Jesus está aqui essa noite conosco, amém? Ele conhece essa igreja no coletivo, mas Ele também conhece essa igreja no individual.
Ele sabe o seu nome. Ele sabe o número da sua casa. Ele sabe o nome da sua rua. Ele sabe o número do seu CPF. Ele sabe o número do seu telefone. E na hora certa, Deus vai mover o céu. Deus vai usar alguém. O seu telefone vai tocar. Alguém vai te mandar uma mensagem no inbox do seu Facebook dizendo: a sua vitória chegou. Jesus está fazendo milagres. Então a Bíblia é rica em detalhes. Porque a Bíblia vai dizer então, irmãos, que na cidade de Naim, Jesus está indo para Naim, e é interessante que onde Jesus está, há muita alegria. Onde Jesus está, há culto, há louvor, há adoração. Pois que Paulo diz, ele diz que quando nós reunimos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm corinhos, uns têm profecias, outros têm revelação. Há uma presença do Senhor, porque há culto constante. Então, nessa multidão onde Jesus estava indo para Naim, certamente existia glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o povo glorificava, existia milagre, existia a presença de Jesus. Mas agora, irmãos, eles armam um cortejo pela vila de Naim, e a viúva sai na frente, o esquife vem no meio, a multidão vem toda atrás. Meu Deus. E conjecturando, irmãos, eu imagino que alguém comece a dizer assim: olha, há pouco tempo nós passamos aqui com o marido dessa mulher, e agora nós estamos com o filho dela. Meu Deus. Que desastre. Que coisa terrível. Amém, irmãos? E por ser um lugar tão pequeno, irmãos, esse fato deve ter sido algo notório na cidade. A gente mora, por exemplo, nós trabalhamos em uma cidade muito pequena, irmãos. Eu não sei quantos habitantes tem onde eu moro, mas é um lugar pequeno. Então, todo mundo conhece todo mundo. Então, coisas trágicas abalam todo mundo. Então, naquela multidão há lamento, naquela multidão há choro, naquela multidão há tristeza. Então, eles vão saindo da cidade, porque o cemitério era fora da cidade. E aquela multidão, então, vai dando, irmãos, na porta da cidade. Eu disse aos irmãos que a porta da cidade é o lugar de encontro. Amém? Amém. A porta da cidade é o lugar onde se fazem encontros. A porta da cidade era onde as coisas aconteciam. A porta da cidade era um lugar, irmãos, onde coisas diferentes aconteciam. Os mendigos ficavam ali, os advogados ficavam ali, os professores ficavam ali, as reuniões aconteciam ali, mas ali também haveria um encontro entre a multidão que chorava e a multidão que sorria, entre a multidão que tinha a morte como a líder e a multidão onde tinha Jesus, que é o príncipe da vida, que era o chefe daquela multidão. Aleluia! Talvez hoje, irmão, seja uma noite de encontro para você. Aleluia! O pregador, irmãos, ele é somente um mensageiro. O pregador é como alguém que vai entregar uma carta para você. O sujeito lá do Correios que vai entregar a carta para você, ele não pode abrir a carta, ele não pode resolver o seu problema, mas ele entrega a mensagem para você. O que você vai fazer com a mensagem que o Correio te entregou é problema seu. Eu te digo essa noite, o Senhor me manda te trazer essa mensagem essa noite. Agora o que você vai fazer já não é mais problema meu, é problema seu. O Senhor Jesus está aqui e essa noite é uma noite de encontro com a presença daquele que é tudo. Todas as multidões, um cortejo fúnebre era encontrado por outras pessoas. As pessoas se juntavam àquele cortejo como uma forma de honrar, de respeito à família daquela pessoa que morreu.
Mas, irmãos, quando Jesus encontra com essa multidão, irmãos, Jesus se encontra, a multidão onde Jesus está para, a multidão do cortejo fúnebre também para. E a Bíblia diz que, vendo-a o Senhor viu aquela mulher no meio de toda a multidão. O Senhor a enxergou. O Senhor a viu. O Senhor viu aquela mulher. Ele viu o problema daquela mulher. Nós estamos no culto, repito, culto da família. O Senhor consegue ver você aqui essa noite. Amém? O Senhor consegue ver os problemas da sua casa. O Senhor consegue ver os problemas do seu casamento. O Senhor consegue ver, irmão, aquilo que está te afligindo. Aquilo que está te desestruturando. E quando Lucas diz assim, vendo-a, o Senhor, no grego significa Kyrios, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre a vida. Então Jesus tinha poder sobre todas as coisas. Então a Bíblia vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão. Irmãos, os irmãos vão ver essa mulher orando, pedindo Jesus para ressuscitar o Senhor. Os irmãos vão ver isso. Resolve o meu... Não, irmão, não tem isso. Né? Ela não pede Jesus. Mas Jesus a viu e se moveu de íntima compaixão. Aleluia. E às vezes, irmãos, nós achamos que na igreja é merecimento. Eu mereço. Eu mereço. Amém, irmãos? Amém? Tem uma anciã na nossa igreja. Eu falei com ela, foi, irmão, mas o conjunto das irmãs, era dirigente do grupo das irmãs. Esse conjunto aí está lotado, hein, irmão? Que Deus, é você, pastor. É esse joelho aqui, ó. Falei, irmão, mas nem sei que é o joelho, não é a misericórdia do Senhor. Tem coisa na sua vida que não é você, irmão. Tem coisa na minha vida que não é eu, é a misericórdia, é a compaixão. Para, irmão, de achar que você merece. Para de achar que a sua oração está resolvendo. E tem hora que a nossa oração não sobe o teto, irmãos, não passa o teto. Mas Jesus está olhando e está dizendo, eu vou abençoar, eu vou fazer milagre, eu vou levantar, eu vou ajudar. Irmãos, na nossa casa aconteceu algo extraordinário, irmãos. Uma porta se fechou, irmãos. Uma porta se fechou. Meu filho estava trabalhando e com 4 meses ele perdeu o emprego. Nós achamos que essa nossa cidade é muito pequena, parece até Naí, né? Muito pequena, tem muito pouco trabalho, né? E a gente estava sem saber o que fazer, irmãos. E até desanimados com algumas situações. Mas, irmãos, quando a gente estava desanimado, o nosso WhatsApp recebeu uma mensagem. Aleluia, glória a Deus. De um irmão da igreja que precisava de alguém para trabalhar. Inicialmente, aquele trabalho não serviria para o meu filho. E depois passou a servir. E depois ele foi trabalhar. Aleluia! E depois ele estava trabalhando, passando um bom tempo, o Espírito Santo falou no meu coração, disse, eu cuido de vocês. Eu cuido. Glória a Jesus. Não é você, irmão. Não é porque você é bom, é porque ele é misericordioso. Não é porque você é de oração, é porque ele é bondoso. Não é porque você clama, nós temos que clamar. Mas o Senhor move o céu com misericórdia e com compaixão. Glória a Deus. E o Senhor então vai a essa mulher e diz a ela, não chores. Não chores.
Irmão, se sou eu, dou somente um copo com água e açúcar e digo chore. Abraço a pessoa e digo chore. Porque o choro, irmãos, é terapêutico. E se a gente está sentindo muita dor e não chora, pode ser que você tenha um problema pior depois. Mas Jesus, irmãos, que tem um poder na mão, que tem o poder de resolver a situação, ele olha para você e diz: meu filho, não chores. Minha filha, não chores. Pastor Edson, não chores. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado e agradecido pelo nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai tocar no caixão. E quando ele toca no caixão, irmãos, então aquele sepultamento, né? Os irmãos imaginem, irmãos, o cemitério fica na descida da cidade, em um vale. O sujeito que abria a cova da sepultura, irmão Marcelinho, tinha recebido para fazer a cova, né? Ele estava esperando cumprir o protocolo de sepultar uma criança, que era o projeto, que era o sonho de uma mãe. Se a criança não fosse chegar até o cemitério, aquela cova seria perdida. Ele teria prejuízo, alguém teria prejuízo. Agora Jesus, irmãos, ele toca no caixão e Jesus conversa com o defunto e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele menino se levanta e começa a falar. Começa a falar. Aleluia. Aleluia. Sabe aquele seu projeto, irmãos, que parece que não vai dar certo? O Senhor vai fazer dar certo. Sabe aquela profissão tua, irmão? Que você estudou, você formou, você batalhou, você tem. Irmão, o Senhor vai de alguma forma operar um milagre para que esse projeto continue. E no final eu vejo o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Glória a Deus. E agora, irmãos, a Bíblia diz que o povo começa a dizer: o Senhor levantou um grande profeta entre nós e Deus nos visitou. Pare de falar de gente que não gosta de você. Pare de falar de gente que não acredita em você. Pare de falar, irmão. Porque quando Deus te honrar, quando Deus te exaltar, quando a bênção de Deus chegar na sua vida, serão os primeiros a dizer: Deus está usando fulano de tal. Deus está abençoando. O Senhor está fazendo um grande milagre. E a fama de Deus vai se espalhar sobre essa cidade através do milagre que vai. Então eu vim aqui essa noite dizer para você que o seu sonho não será sepultado. Que os seus projetos não serão sepultados. Então eu quero orar com o irmão nessa noite. Eu quero orar com você. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Então eu quero desafiar você, irmão, que tem um projeto, que tem um sonho. Aleluia! Eu me lembro aqui, irmãos, que eu tranquei a minha faculdade e pensava que nunca conseguiria voltar a estudar novamente. Mas o Senhor me deu graça, irmãos, eu consegui destrancar e concluir. Talvez você tenha começado o curso e não tenha dado. Vem aqui à frente, eu vou orar com você. Só tem esses dois irmãos que tem um projeto. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Venha! Venha!
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. O restante dos irmãos que ficaram aí, venha para dar força a esses irmãos aqui. Abraça alguém aqui que você conhece. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Louvado seja. Glória a Grande Deus. Deus. Aleluia. Só um minutinho. Amém. Louvado seja. És poderoso, Deus. Grande Deus. Irmãos, eu estava passando uma grande luta.